Shalom, meu nome é Rafael Castro, eu estou aqui para gravar o devocional dessa semana. O nosso tema dessa semana chama-se A Cultura da Conquista e hoje eu vou falar um pouco sobre a cultura que não se perde no tempo. Vivemos em dias onde nossa fé tem sido muito testada. Somos bombardeados por séries de informações e muitas delas nós não conseguimos processar. Todos os dias os noticiários nos enchem de desespero, de uma cultura de medo, e nós como igreja não podemos ficar presos a essa problemática. E um país polarizado, no qual a gente tem visto governantes mais preocupados em produzir os seus próprios benefícios, em produzir suas próprias demandas, no meio de uma pandemia. Diante todo desse cenário, nós como igreja, a pergunta que eu quero te fazer hoje é: nós como igreja, qual é o nosso posicionamento? Qual cultura nós temos? Qual a cultura que tem prevalecido nos nossos corações, nas nossas casas? Em contraste a tudo isso, a palavra de Deus diz muitas vezes para nós não temermos. A palavra de Deus diz que Ele é conosco, o Deus Emanuel é o Deus conosco, que Ele é o nosso socorro bem presente, que Ele é torre forte, que Ele é a nossa rocha. E eu não sei você, mas eu tenho buscado me alimentar disso. Eu tenho buscado me alimentar da palavra de Deus, porque a palavra é o que nos enche de fé, a palavra é o que nos enche de esperança. E diante desse cenário, nós precisamos fechar os nossos olhos para todo esse contexto que tenta desanimar o nosso coração e nos paralisar. Eu quero ler um texto hoje contigo, uma reflexão no livro de Números, sobre a Guerra dos 12 Espias. Esse é um tema muito conhecido, no qual 12 príncipes, cada um de uma tribo, são enviados por Moisés para conhecer uma terra que Deus tinha prometido a esse povo. E esses 12 espias, homens experimentados, príncipes, vão até a essa terra. E nós vamos ler aqui qual é o relatório que eles trazem. Se você quiser abrir na sua casa, Números capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus, Números capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seu país enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Versículos 27 e 28 diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Então, versículo 30, ainda no capítulo 13. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. É interessante que dos 12 homens, 10 trouxeram um relatório negativo para o povo. E 2 homens, Josué e Caleb, permaneceram com a palavra que Deus tinha dado a eles. Deus disse que daria essa terra a eles. E Deus os envia não para que os olhos deles ficassem presos aos gigantes, às dificuldades que lá estavam. Mas na verdade Deus envia para mostrar para eles o poder dele, para mostrar o quanto que era ele que daria. Não seria na força deles, mas sim na força do nome de Deus. E Josué e Caleb viviam numa cultura de fé. Eles alimentavam a esperança do povo. Entretanto, 10 homens inflamaram o povo e fizeram até mesmo com que o povo quisesse retornar para o Egito. A palavra de Deus diz que os homens queriam levantar um líder para retomar e voltar para o Egito, porque no Egito havia conforto, havia paz, havia descanso. Só que isso era voltar para a escravidão, era o caminho contrário que Deus tinha prometido a eles.
Entretanto, Josué e Caleb permaneceram firmes e continuaram crendo que eles tomariam a terra. E o interessante é que no final dessa história, nós encontramos o seguinte resultado: apenas Josué e Caleb prevaleceram. Caleb, após 45 anos, ele faz o seguinte relato que eu preciso ler para você, porque isso me impactou muito. Josué, capítulo 14, diz assim: E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Quais são os gigantes que têm te paralisado? Quais são os gigantes que têm gerado medo, desespero e uma cultura que não é de Deus na tua vida? Uma cultura de incredulidade, uma cultura que te paralisa. Hoje eu quero que, assim como Caleb e Josué, você se encha de esperança, se encha de fé, se encha das promessas de Deus. Eu tenho convicção de que, assim como eu, você tem muitas promessas de Deus na sua vida. E não será uma pandemia, não será uma recessão, não serão as circunstâncias e os problemas que vão pará-la. A única pessoa que pode parar o mover de Deus é você, sou eu. Então hoje eu quero te convidar para que, juntamente comigo, você se encha de esperança. E assim como Caleb disse, que o tempo não mate a sua fé. Porque 45 anos se passaram e ele disse: estou forte e crendo nas promessas de Deus, assim como 45 anos atrás. E os gigantes não podem paralisar você. Você não pode se alimentar de uma cultura que te paralisa, que te amedronta. Entretanto, hoje, o nosso cenário, o que está ao nosso redor, os gritos que estão sendo ventilados a nós são gritos que nos paralisam. E hoje nós temos uma escolha: ou nós entramos nas terras que o Senhor nos prometeu, ou nós ficaremos no meio do caminho. Então, enche o seu coração de esperança. Hoje é dia de você se alimentar das promessas de Deus. Olhe para trás e veja o quanto o Senhor foi bom com você. Olhe para os dias em que você viveu no Egito. E hoje o Senhor, se não te levou ainda para a terra prometida que Ele tem para você, ao menos você está no deserto, e deserto é escola. Deserto é lugar de experiência com Deus. Deserto é lugar de você amadurecer. Que o tempo não te paralise. Que a cultura do medo não te paralise. E que principalmente a cultura da conquista permaneça viva dentro de você. Porque o que é interessante é que a cultura da conquista não se perdeu na vida de Caleb, não se perdeu na vida de Josué. Eu quero liberar essas palavras sobre você. Já estou chegando ao fim desse devocional, mas eu não posso deixar de te motivar a se arrepender e reconhecer como pecado o medo que tem tomado o teu coração. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então lance fora o medo. Tenha experiências com o Espírito. Aproveite esses dias de pandemia para se alimentar de uma experiência viva com o Espírito. Não viva dos testemunhos dos outros. Não viva das palavras que saem da boca dos outros. Não viva das experiências que os outros têm com Deus. Produza as tuas próprias experiências. Use esse tempo de deserto para amadurecer, crescer e manter viva a fé e a esperança. E a última palavra que eu quero te liberar sobre a sua vida hoje é persevere. Persevere. Em dias de guerra, em dias difíceis, esse atributo, essa característica é o que diferencia muitos homens. Que diferencia os homens que vão entrar na terra prometida dos que não vão entrar. É a perseverança. Josué e Caleb, diante de todos os cenários e diagnósticos, diante de um povo que estava murmurando e desejando voltar para o Egito, voltar para o tempo de escravidão, eles permaneceram firmes,
perseverantes, crendo que o Deus que prometeu, o Deus que tirou eles do Egito e o Deus que prometeu a terra prometida era fiel para cumprir. E assim será na tua vida também, e assim também será na minha vida. As nossas promessas não vão morrer. Até o final da nossa vida, nós viveremos as promessas de Deus. Se alimente nesses dias de esperança. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Um grande abraço.